Olá, turma, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vínhamos falando sobre as novas tendências da arte, né, que surgiram ali em torno da década de 50, década de 60, quando, como nós vimos, o centro da arte ocidental passa a ser Nova York. Então, nós já falamos sobre o expressionismo abstrato, falamos ali sobre as abstrações geométricas, né, na nossa última aula, falando ali sobre, por exemplo, a Op Art, falamos um pouquinho sobre a arte cinética também e sobre o minimalismo. Bom, outra tendência, né, que fazia parte desse momento aí dos anos 60, né, dessas novas tendências, era a pop art, que nós já falamos sobre ela também na aula 3, quando falamos sobre a relação entre arte e música, né, que é um estilo ali que trazia principalmente essa questão da crítica, né, de se tratar ali da sociedade de consumo, da produção em massa. Então, como nós vimos naquela aula, a pop art, os artistas da pop art, né, se apropriavam de elementos que remetiam a essa cultura de massa, como produtos, alimentos, figuras ali de celebridades, e faziam as suas produções de uma forma ali que era uma forma de criticar também e de se apropriar dessa questão dessa produção em massa, dessa sociedade de massas. Bom, na aula de hoje nós vamos tratar sobre o hiperrealismo, que é uma desses estilos, né, que eu listei lá, que fazia parte, né, que entra ali nessa questão também dessas novas tendências, desses estilos e movimentos que foram surgindo ali nesse período da década de 60. Bom, primeiro nós podemos pensar um pouco sobre essa relação entre a arte e a realidade, pensando ali, né, tendo em vista que a busca pela representação da realidade sempre esteve presente ali de diferentes formas na história da arte. Então, por exemplo, na Antiguidade Clássica, os gregos retratavam a beleza idealizada, mas com um trabalho ali minucioso, né? Eles valorizavam muito a questão da técnica. Então, era uma forma ali de trazer essa idealização para a realidade através da arte, né? Então, eles tinham muito essa questão da técnica, de se fazer algo que fosse mais próximo ali, né? Mais realista possível, só que de uma forma idealizada, né? Era para transmitir ali como se essas estátuas estivessem vivas, mas representando elas ali, valorizando essa questão dessa beleza idealizada. Ainda na antiguidade, só que dessa vez na arte romana, ali durante o Império Romano, os escultores, né, romanos, eles representavam com o máximo de fidelidade possível os rostos dos imperadores, tanto ali em bustos como em estátuas. Isso porque, segundo ali a tradição, né, a cultura romana, esses bustos, essas esculturas, representavam a presença do próprio imperador nos territórios que ele conquistava, né? O Império Romano conquistou muitos territórios e não tinha ali como o imperador estar presente em todas essas regiões. Então, a gente tinha também ali essa relação forte com a escultura, com essa questão dos bustos, em que eles faziam, né? Colocavam esses bustos com esses, especialmente, né, com o rosto ali bem característico, bem marcante de cada imperador, como uma forma de marcar ali a presença, a autoridade, o respeito que se devia ter para com o imperador durante o Império Romano. Mais para frente ali no impressionismo, a gente vai ver Monet, por exemplo, que vai buscar retratar as paisagens que ele observava através das cores e das luzes, né, nas pinturas. Os artistas do impressionismo, eles não retratavam muitos detalhes nas pinturas, né? Era mais essa questão das cores e das luzes, mas isso era uma forma também de tentar trazer aquilo que eles estavam observando na realidade, né, na vida deles ali, para a pintura.
Então eles usavam ali, né, tentavam representar ao máximo ali essas cores e essas luzes que eles estavam observando na tela. Já os artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, estudavam anatomia para pintar corpos mais realistas em suas pinturas durante o Renascimento. Era muito comum também, né, durante esse período do Renascimento, que alguns artistas estudassem anatomia através de estudos ali, né, de análises de cadáveres, para poder entender como que era a anatomia, como que eram os órgãos internos, aonde ficava cada órgão, para poder saber, né, como que se fazia um músculo, como que se você fazia cada músculo, né, porque tinha ali, o corpo humano não é vazio, né, ele tem os órgãos, ele tem os músculos, então eles estudavam essa questão da anatomia de forma ilegal, porque era proibido fazer esses estudos de cadáveres na época, para poder tentar fazer ali uma anatomia o mais realista possível nas pinturas. Então, tinha essa questão ali, né, enquanto o impressionismo tentava retratar as paisagens, né, da melhor forma, da mais próxima possível da realidade ali, através dessas cores, o Renascimento tentava retratar a anatomia de uma forma mais realista possível, através ali desses estudos, né, dessa questão, dessa valorização do desenho, principalmente. Tinha muito esse estudo ali de esboços muito bem feitos para poder ter essa questão, né, o mais realista possível. Bom, o hiperrealismo, ele vai surgir na década de 60, na América do Norte. E a gente vai ter ali como características, né, principais, uma representação neutra, sem implicação emocional, ou seja, não tem muito essa preocupação de passar uma emoção através uma emoção do artista, através dessas obras, né? É mais ali uma questão mais neutra, temas mais banais e uma reflexão sobre a percepção da realidade, né? Então, essa questão dele retratar ali, tentar retratar, né, figuras ali o mais realistas possível, é uma forma ali de você também questionar a sua percepção da realidade. Tanto pelo fato ali de você observar essas obras hiperrealistas, né, e tê-las ali como algo talvez que te lembre, te pareça real, como também através desses temas, né, você passa ali, ele está retratando temas banais, então você passa a relacionar, né, a refletir essas situações para a sua própria realidade. Um artista importante é o Dwayne Hanson, que ele vai fazer figuras humanas feitas de resina em tamanho real e que retratam pessoas em situações cotidianas ali, principalmente, né, as obras dele são chamadas assim de tipos americanos, né? Ele vai tentar retratar ali pessoas ali, né, que em situações que são típicas ali da sociedade americana, da sociedade norte-americana. Então, ele vai tentar retratar esses tipos americanos, né? Esses seriam ali como estereótipos, né, da sociedade norte-americana, através dessas esculturas ali hiperrealistas. Então, aqui nós temos esses dois, por exemplo, que são os turistas, essa daqui que é a cliente de supermercado, entre outras. O realismo, né, e o hiperrealismo, ele vai continuar sendo utilizado ali na arte durante o passar dos anos, dos passar das décadas, né? Ele surge lá na década de 60, mas ele ainda está muito presente no mundo da arte até hoje. Eu trouxe aqui outras referências, né, para a gente observar, como, por exemplo, o Ron Mueck, que fez, né, teve uma exposição, acho que foi em 2014, há poucos anos, né, aqui no Brasil, por exemplo, e que chamou muita atenção, né, recebeu muitos visitantes. Ele faz essas figuras realistas feitas em diferentes escalas, utilizando resina, fibra de vidro, silicone e entre outros materiais. Quando eu falo, né, que eram diferentes escalas, é que tinham algumas que eram bem pequenas e tinham outras que como essa daqui, né, que a gente está observando, desse casal, que eram bem maiores.
Então, nós temos, né, esse daqui, por exemplo, era bem grande, mas era só a cabeça, né, se não me engano, é um autorretrato, é o próprio artista. Temos essa daqui também, que já era numa escala um pouco menor, que retrata esse menino, né, observando ali um corte no peito. Então, a gente vê, né, essa questão, a gente ainda vê aqui presente, né, algumas questões de temas mais banais, a gente vê outros já com uma experimentação maior, ou de retratar ali algo mais, um tema mais atual, algo mais diferente. Então, a gente vê essa... Mas a gente consegue observar, né, essa evolução da técnica também, né, do que a gente viu ali das primeiras obras, né, como os do Duane, que eram feitas ali na década de 70, para que é feita agora, né? A gente vê ali uma evolução da técnica, né? Elas são mais detalhadas agora, mas esse hiperrealismo ele tá mais trabalhado. Outra referência também, né? Outro exemplo é o artista Giovanni Caramello, que é brasileiro, chegou a ser comparado ali ao Ron Weck, e que ele destaca principalmente ali nas suas obras as feições e os detalhes da figura humana. Então, no rosto principalmente, né, ele vai fazer ali feições, né, muito bem marcadas, e vai ter também muito cuidado ali de retratar os poros, né, os pelos do rosto, os detalhes, né, as linhas, as marcas de expressão. Isso é algo muito presente ali na obra desse artista. Além disso, também ele tenta aqui, apesar do que a gente viu, né, que era uma característica do hiperrealismo ser mais neutro com relação à emoção, ele aqui, né, isso não é uma regra. Esse artista, por exemplo, ele tenta retratar essa emoção, ele tenta transmitir uma certa poesia também através de suas obras. Então, eles têm ali, né, um tema mais poético nas suas esculturas, nas suas modelagens. Essa obra, por exemplo, se chama Sozinho, e ele diz que retrata uma criança que está deixando de ser criança, né, está se tornando ali um pré-adolescente, e que começa a sentir um pouco essa questão da solidão nessa fase da vida. Então a gente consegue perceber ali na obra dele também essa delicadeza, essa questão dessa poesia, né, que ele tenta transmitir ali através da sua modelagem. Esse outro exemplo que eu trago para vocês é uma artista também australiana, assim como o Ron Weck, né, que se chama Patricia Pittini. Ela utiliza ali a técnica do hiperrealismo, mas para criar um universo próprio, né, e não para retratar ali uma realidade que existe, essa realidade que nós temos contato. Ela cria um universo próprio e traz para o mundo real através dessas técnicas do hiperrealismo. Ela vai retratar ali, né, nesse universo, né, criaturas ali, seres humanos, mas também criaturas imaginárias, né? Algumas pessoas até descrevem essas criaturas que ela retrata como sendo grotescas, que traz ali um certo estranhamento, né? Então ela traz ali essa relação, na verdade, do ser humano com essas criaturas de uma forma muito delicada até. Ela retrata muitas crianças, né, na sua obra também, tendo esse contato ali com essas criaturas, mas isso não é algo que se limita à questão dessa inocência da infância, não. Esses elementos ali, essas criaturas imaginárias e o ser humano, ele é retratado em várias fases da vida, né? Era como se, assim, nesse universo que ela criou, essas duas criaturas, né, o ser humano e essas figuras aí imaginárias convivessem nesse universo ali de uma forma pacífica, com cenas ali que não são convencionais, né, pra gente, porque não fazem, na verdade, parte aqui do nossa realidade, mas que nesse universo seriam cenas ali simples, cotidianas. Então, o tema da banalidade, né, esse tema banal, ele tá presente, só que de uma forma diferente, porque não é ali
não são banalidades que nós temos contato, são banalidades desse universo que a artista criou. Então, a artista, ela cria esse universo e vai retratar ali, né, aplicar essas características do hiperrealismo nesse universo que ela criou. Bom, por hoje eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e nós nos vemos na próxima aula.